Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos começar a ver um pouco sobre expressões numéricas. Então, eu não vou chegar a falar o que é, mas com as atividades nós vamos já tomando ciência do que vai ser. Então, é algo que vai envolver os números e as operações numéricas, tá bom? Então, aqui. Isabela e Gustavo vendem água mineral em sua lanchonete. As garrafas vêm embaladas em pacotes com 12 unidades. Então, aqui nós temos o pacote. Então, cada pacote tem 12 unidades, tá bom? Cada pacote, 12 unidades. Na sexta-feira, eles conferiram o estoque de água mineral. Encontraram 2 pacotes fechados e mais 8 garrafas avulsas, né? Quantas garrafas havia? Que continha que eu posso fazer aqui para identificar isso? Então, são 2 pacotes com 12 unidades, né? Então, eu poderia fazer 12 mais 12, né? Ou 2 vezes 12. 12 mais 12 representa os 2 pacotes fechados. Ou 2 vezes 12, que são 2 pacotes com 12 garrafas cada pacote. Só que eu tenho aqui também que tem 8 garrafas soltas. Então, é mais 8. Ok? Então, 12 mais 12, 24. 24 mais 8, 32. Então, nós temos 32 garrafas, tá? Então, nós temos 32 garrafas de água. Pessoal, na situação, nós temos o seguinte. Nós temos aqui 2 crianças, Isabela e Gustavo, resolveram a situação. Vamos ver, analisar como eles resolveram, quem respondeu certo e quem respondeu errado. A Isabela ela fez o seguinte. Ela escreveu a expressão 8 mais 2 vezes 12. O Gustavo também escreveu 8 mais 2 vezes 12. A gente pode observar, olha, que eles escreveram igualzinho, 8 mais 2 vezes 12. Só que o que acontece? Eles resolveram de maneira diferente. A Isabela, ela resolveu qual operação primeiro? Ela resolveu primeiro a multiplicação. Então, ela fez aqui 2 vezes 12, 24. Depois, ela realizou a soma, dando 32. O Gustavo, o que ele fez primeiro? Ele fez a soma, a adição. 8 mais 2, 10. Depois, ele multiplicou 10 por 12, deu 120. Só que a gente viu que quantas garrafinhas de água tinha? 32. Então, quem acertou? Isabela, tá? Então, vamos responder as perguntas. Qual dos dois calculou corretamente a quantidade de garrafas de água mineral? Então, é Isabela. Vamos escrever aqui. Isabela, certo? Agora, continuando. Gustavo organizou as garrafas de água mineral na geladeira vazia. Ele dividiu igualmente as garrafas em um pacote de garrafas de um pacote em 2 prateleiras. Então, ó, ele pegou e dividiu igualmente as garrafas, tá?
de um pacote em 2 prateleiras. Então, ele pegou o pacote de 12 garrafas e colocou e dividiu em 2 prateleiras. Depois percebeu que havia 8 garrafas avulsas e colocou mais 4 em cada prateleira, né? Quantas garrafas ficaram em cada prateleira após a arrumação? Então, o Gustavo e a Isabela fizeram 2 continhas aqui. Eles tinham 12 garrafas, tá? Eles tinham 12 garrafas. Eles dividiram em 2 prateleiras. E das 8 que tinha, eles colocaram mais 4, adicionaram mais 4 em cada uma das prateleiras, tá bom? Só que, vamos ver aqui, como que eles responderam? O Gustavo, ele fez a divisão primeiro, 12 dividido por 2, 6. Depois somou 4. 4 com 6, 10. Tá? A Isabela, o que ela fez primeiro? Primeiro, a Isabela, ela calculou, primeiro, a adição, 2 mais 4, 6. Depois, ela fez a divisão, 12 dividido por 6, 2. Então, quantas garrafas ficaram em cada prateleira? 10 ou 2, tá? Vamos continuar? Vamos lá, pessoal. Agora, quem que respondeu corretamente, né? Foi o Gustavo. E agora tem outra situação. Então, aqui a gente vai escrever que foi o Gustavo. Tem uma outra situação. A outra situação fala o seguinte. Haviam 20 garrafas de água mineral. 2 clientes compraram cada um 3 garrafas. Quantas garrafas sobraram? Então, eles tinham 20. Um cliente foi lá e comprou 3, sobra 17. Outro cliente foi lá e comprou 3, vai sobrar 14. Vamos ver quem respondeu certo? Eles fizeram a mesma coisa. 20. Só que subtraíram 2 vezes o 3. Né? A gente fez o 3 subtraído 2 vezes. Então, subtraiu 3 2 vezes. Só que vamos ver qual operação eles resolveram primeiro. O Gustavo resolveu primeiro a subtração. 20 menos 2. 20 menos 2 deu 18. 18 vezes 3, 54. A Isabela fez primeiro a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 20 menos 6, 14. Quem que respondeu corretamente? A Isabela, né? Ela fez primeiro a multiplicação e depois a subtração. Então, aqui na F é a Isabela, tá? A Isa. Continuando. As situações que ocorreram na lanchonete foram resolvidas por meio de uma sequência de operações chamadas de expressões numéricas, tá? Nos casos analisados, estão envolvidas adições, subtrações, multiplicações e divisões. Reveja as soluções corretas das situações apresentadas e indique quais operações foram resolvidas primeiro em cada expressão. Pessoal, o que nós temos como conclusão aqui então? Em cada uma das operações, primeiro, se eu tenho envolvido adição com multiplicação, divisão com adição, multiplicação com subtração, sempre eu resolvi primeiro a multiplicação e a divisão, para depois, então primeiro eu resolvi multiplicação e divisão, e em segundo momento, depois, eu resolvi a adição e a subtração, tá? Então, isso é uma regrinha para resolver uma expressão numérica. Primeiro eu resolvo
qual das operações aparecerem primeiro, ou multiplicação ou divisão, sempre olhando da esquerda, e depois adição e subtração. Quem das duas aparece depois primeiro em relação da esquerda para a direita. Então vamos lá. Continuando então, nós temos aqui. Observe como João escreveu a expressão numérica que representa a quantidade de bolinhas a seguir. Então, o que ele tem? Bolinhas verde. 6 mais 6. Então, ele contou aqui, ele colocou 6 mais 6. Quantidade de bolinhas amarela. Ele colocou que é a mesma das verdes, né? 6 mais 6. E azul, ele falou que é 3 vezes 3. Certo? Então, 3 vezes 3 são 9. Na hora dele juntar, o que ele colocou? Ele colocou 6 mais 6. 6 mais 6 é a quantidade de bolinhas verde. Como ele falou que a quantidade de bolinhas amarela é igual, ele colocou 2 vezes 6 mais 6, tá? Depois ele adicionou a quantidade da azul, que é 3 mais 3. Então, ele está fazendo 2 vezes 6 mais 6, 6 mais 6, mais aqui que é 3 vezes 3. Resolva a expressão numérica de João e verifique se ela corresponde à quantidade de bolinhas. O que a gente identificou, pessoal? Que primeiro a gente resolve as multiplicações e depois a gente resolve adição ou subtração. Então, se a gente fizer isso, vamos resolver. 2 vezes 6, 12. Agora eu vou na outra multiplicação. 3 vezes 3, 9. Quem eu não mexi, eu copiei. Então, ficou aqui o 6 aqui no meio, tá? Agora, se eu somar 12 mais 6 mais 9, vai dar 27. Será que essa é a quantidade de bolinhas correta? Vamos ver? Aqui eram 12. Aqui também eram 12. E aqui 9. 12 mais 12, 24. Com 9, dá 33. Vai passar. Então, o jeito que ele montou aqui a expressão, se a gente resolver usando a lógica, que é multiplicação primeiro, depois adição, não está certo. O que será que está faltando? Vamos ver aqui? O que está faltando? Agora resolva a mesma expressão usando parênteses. Então, o que ele fez? Colocou um parênteses aqui. Então, pessoal, quando tem um parênteses, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, tá bom? Então, o que eu vou fazer? 6 mais 6, 12. Agora eu vou fazer 2 vezes 12. Então, 6 mais 6, 12. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 3, 9. 24 mais 3, 33. Agora, ou 24 mais 9, 33. Agora deu certo. Qual das expressões teve como resultado o número certo de bolinhas? A segunda expressão. Aqui usou o parênteses. Tá bom? Continuando. Continuando então, pessoal, nós temos aqui por que foi necessário usar o parênteses na expressão. O que acontece com o parênteses? Na expressão numérica, a ordem que eu tenho para resolver as operações. Primeiro é multiplicação e divisão, qual delas aparecer primeiro, depois adição e subtração. Se caso eu precise
resolver a adição e a subtração antes da multiplicação e divisão, eu preciso do parênteses, tá? Então, por isso que foi usado parênteses. Então, agora, o que a gente vai compreender? Tem as ordens para resolver uma expressão numérica. Primeiro, eu resolvo o que está dentro do parênteses. Depois, se não tiver parênteses, eu resolvo multiplicação ou divisão, quem aparecer das duas primeiro, e depois adição e subtração. Tá bom? Então, aqui nós temos 3 expressões para vocês resolverem. Eu vou resolver uma, tá? Nós vamos perceber que elas vão ter resultados diferentes. Por quê? Porque o parênteses, ele vem indicando o que eu resolvo primeiro. Então, por exemplo, essa primeira aqui eu não vou resolver, só vou indicar. O que eu vou resolver primeiro? Não tem parênteses, então eu resolvo primeiro a multiplicação. Vocês vão resolver. O que vocês não fizerem, vocês vão copiar. Então, eu vou copiar o 60 menos 5 vezes 8. Vai dar um resultado. Daí, vocês vão copiar o mais 5. Depois, temos menos e mais. Tanto faz a ordem. Então, eu resolvo quem apareceu primeiro. Então, apareceu aqui primeiro da esquerda a continha de menos. Então, primeiro eu vou resolver a subtração. Depois, o resultado eu vou somar com 5. Eu vou fazer a letrinha B. Letrinha B tem parênteses primeiro. Então, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, o que eu tenho aqui? Uma multiplicação e uma adição. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação. 5 vezes 8 vai dar 40. Então, 5 vezes 8, 40. 40 mais 5, 45. E lá fora, quem eu não mexi, eu posso ir copiando. 60 menos. Poderia ter colocado aqui, 60 menos. Agora, que eu já resolvi o parênteses, eu posso fazer a continha que está do lado de fora. 60 menos 45, 15. Esse foi o resultado dessa expressão, tá? Vocês vão resolver a A e a B. Então, continuando, nós temos aqui só falando essa lógica. Numa expressão numérica, temos que resolver as multiplicações e as divisões na ordem que aparece, antes das adições e das subtrações, ok? Então, primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Só que, nas expressões que apresentam apenas adição e subtração, são resolvidos nas ordens que aparecem da esquerda para a direita. E se tiver um parênteses, resolvemos primeiro as operações que estão dentro do parênteses, para depois seguir a lógica da multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Pessoal, com isso eu quero que vocês tentem resolver as atividades número 1 da página 27 e número 2, 3 e 4 da página 28. Vai envolver uma situação problema e vocês vão usar por meio das expressões numéricas e usando essa lógica de qual operação resolver primeiro para responder. Então, dúvida pode perguntar, ok? Abraço, pessoal!